Se você quer ganhar dinheiro investindo, nada melhor do que receber conselhos, dicas de pessoas que são ou foram muito bem-sucedidas fazendo exatamente isso. É por isso que eu separei conselhos de 8 bilionários que falaram muito sobre investimentos e colocaram isso em prática ao longo da vida para poder trazer aqui para você. Então fica comigo depois da vinheta. Se você não acompanha a gente ainda, então já se inscreve, já segue a gente aqui no Money Play. Agora, se você já é de casa, então curte, comenta, compartilha esse vídeo também. Sabe, o pacote inteiro que eu peço no começo de todo o vídeo aqui, tá? Nesse vídeo eu separei dicas de 8 bilionários sobre investimentos para fazer você ganhar mais dinheiro. E é uma lista bem diversa aqui, né, de várias áreas, mas o que esses bilionários têm em comum é que todos eles investiam e têm um conhecimento absurdo sobre o tema. Tá? Afinal, os caras viraram bilionários. Então faz todo sentido ouvir o que eles têm para falar. Então vou começar com o primeiro da lista aqui, que é o Ron Baron, presidente e CEO da Baron Funds. O que ele comenta sobre investimentos, qual que é a principal dica que ele fala sobre o assunto? A primeira é investir em grandes negócios. O que ele quer dizer com isso? É você escolher boas empresas, basicamente o que todos os investidores eles falam. Mas, como que ele chegou nessa conclusão? Quando ele começou a investir, a base de investimentos dele, como ele tomava decisões, era simplesmente enxergar empresas que estavam sendo vendidas abaixo do valor de mercado. E aí, enxergando esse potencial de valorização, ele via um bom negócio, estava sendo negociado abaixo do valor de mercado, ele ia lá e comprava. E na maioria das vezes, ele tinha um certo sucesso. Só que o retorno, ele era razoável. Agora, quando ele escolhia péssimos ativos, que estavam sendo negociados abaixo do valor que deveriam, mas alguma coisa ali na empresa não estava certa. Quando ele tomava o prejuízo era muito grande. Então, percebendo isso ao longo dos anos, ele chegou numa conclusão de que talvez essa estratégia precisasse de algumas adaptações. E o que ele começou a fazer? Ele começou a enxergar empresas que estavam no começo ainda e tinham um alto potencial de valorização. E fazendo uma boa análise sobre o negócio, via que eram negócios de muito valor. E aí ele começou a investir em empresas com esse tipo de perfil, empresas que tinham um potencial de valorização muito mais alto. Então enxergava potencial nos negócios mesmo. Por isso ele fala investir em grandes negócios, não necessariamente grandes empresas já consolidadas, mas grandes negócios com um bom potencial de crescimento. Tem outro investidor também bilionário, que aí a gente já mata dois com uma caixa d'água só, né? Tem outro investidor bilionário que ele comentou sobre isso também, de investir em boas empresas, você buscar valor ao investir, que é o Leon Cooperman, que é fundador da Omega Advisors. Ele fala muito sobre a parte de investir em valor. Então, buscar empresas que têm um bom potencial de valorização. Como segundo nome da lista, ou segunda dica, mas terceiro nome aqui entre os investidores, tem o Thomas James. Thomas James, que é presidente emérito da Raymond James Financial. Thomas James, ele fala mais sobre a constância dos aportes. Então, ele é um tipo de investidor que acredita muito no investimento construído ao longo do tempo, que você não pode, de forma alguma, negligenciar o poder dos aportes no longo prazo, tá? Porque, segundo ele, é muito difícil você, eu e qualquer investidor encontrar o momento certo de investir. Tanto o momento de alta quanto o momento de baixa. É muito difícil a gente acertar ali o olho da mosca. Como eu já falei aqui em vários outros episódios do Money Play também, tá? Então, por isso, é importante você manter a constância. Ele até chega a comentar, em uma das entrevistas que ele fala, que se chega um investidor com um grande aporte para fazer no fundo, né, que ele tem acesso, ele não recomenda investir tudo de uma vez. Ele recomenda fazer aportes divididos em bimestres ou talvez até trimestres, para esse investidor poder aproveitar as movimentações do mercado. Tá, mas e o que eu faço com o dinheiro enquanto eu estou esperando essas movimentações, enquanto eu estou esperando para fazer esses aportes? Ele fala para, que é o que a gente vai ouvir, né? Deixar em títulos que vão pagar uma taxa mais fixa, uma taxa mais segura. E aí, depois sim partir para esses aportes no mercado de mais volatilidade. Porque é muito difícil, como ele sabe, você também que acompanha com o Money Play e eu também sei, é muito difícil a gente acertar o melhor momento de entrar em qualquer investimento. Então a defesa dele, a dica que ele deixa é fazer aportes com mais constância. Esse é o Thomas James. Tem também o Glenn Dubin. Glenn Dubin, que é fundador da Dubin & Co. E a dica que ele traz é sobre identificar tendências. Nesse caso, você, investidor, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Sobre identificar tendências, o que o Glenn fala?
Ele fala mais sobre você identificar, primeiro, um setor ou uma região, alguma área de investimento, algum setor da bolsa, a gente pode dizer, que tem um bom potencial de valorização. Um setor da bolsa que você está enxergando, você está namorando, e você fala, bom, esse setor aqui é um setor sólido, é um setor que tem também uma visão de longo prazo, já está estabelecido, então faz sentido fazer parte desse setor, faz sentido colocar um pezinho ali. Primeira parte da base que ele dá aqui da dica. E a segunda parte é você complementar isso, depois de analisar o setor e ver que faz sentido para a sua posição, é você analisar as empresas que estão dentro desse setor. E analisar as empresas não é simplesmente olhar números, olhar performance, não. É você olhar a equipe que está dentro dessa empresa, quem são os gestores, quem são as pessoas que estão colocando a mão na massa, são especialistas no assunto. Então você somar, segundo o Glenn, você somar o potencial do setor, somando ali com o potencial das pessoas dentro da empresa, tendo especialistas ali dentro, que vão fazer a empresa ela crescer ainda mais, entregar bons resultados, aí sim você encontra o caminho certo para os investimentos. Pô, fácil, né? Tranquilo. Como eu falei, essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas se você identificar um setor, vamos chutar aqui, por exemplo, eu analisei e eu acho que o setor de elétricas, por exemplo, o setor de energia, faz muito sentido para minha carteira, porque a gente aqui não se enxerga nunca mais abandonando a energia elétrica. Então, pô, acho que faz sentido eu fazer parte desse setor. Agora, vamos analisar as empresas desse setor. Essas empresas, todas que eu vejo que têm um bom resultado, elas têm uma equipe interessante ali fazendo o trabalho, tem especialistas no assunto dentro dessas empresas, aí, segundo ele, faz sentido você colocar o seu dinheiro nessa empresa, tá? Então essa é uma boa dica, só como eu falei, vai dar um pouquinho mais de trabalho para analisar. Se você for avaliar mesmo a fundo, o que ele fala traz bastante similaridade com uma análise top-down, né? Então faz bastante sentido você fazer essas duas avaliações e é uma boa dica pensando no lado mais técnico. Tem como outro nome, o quinto nome aqui da lista, o Mário Gabelli, que é CEO da Ganco Investors. O Mário Gabelli, ele fala mais voltado para o jovem. Você que é um jovem investidor, está começando agora, né? Ou é jovem, ainda não começou, mas pretende começar a investir, ele fala muito sobre o trocar o pouco do presente para ter muito no futuro. Sobre abrir um pouco a mão, abrir mão um pouco dos prazeres, um café, uma cerveja, alguma coisa agora no curto prazo, pensando no longo prazo. Que você, por exemplo, tendo 20 anos hoje, começando a investir, você tem muito tempo para fazer os juros compostos trabalharem a seu favor. Ou seja, você consegue construir um resultado muito bom no longo prazo, se você tiver tempo para construir o seu patrimônio. Então, não pode você, jovem, negligenciar o efeito dos juros compostos. Fala, pô, legal, mas eu quero curtir o presente, quero curtir o momento. Para quem é mais jovem é um pouco difícil até abrir mão dos prazeres pensando nos investimentos. Mas quem consegue fazer isso tem muito mais potencial para construir um patrimônio gigantesco, tá? Fala, pô, mas eu nem quero tanto. Tudo bem, se você não quer muito, melhor, mais fácil para você construir. Mas você tem uma vantagem enorme, você com 20 anos, uma vantagem enorme daquelas pessoas em relação àquelas pessoas que têm 30, 40 anos. O seu esforço para chegar aos 60 anos com um patrimônio muito bom vai ser muito menor do que uma pessoa que hoje está com 40 anos. Então, comece o quanto antes. Basicamente, essa é a dica aí do Mário Gabelli. E o sexto nome dessa lista é o Sam Zell. Sam Zell é fundador da Equity Group Investments. O destaque que ele dá é mais voltado para liquidez. E aqui está um ponto muito importante, por quê? A liquidez que ele destaca é mais em relação aos momentos que o mercado dá, as oportunidades que abrem no mercado, quando a gente tem uma grande oscilação, um grande evento, seja mundial, como aconteceu ali em 2020, seja regional, como acontece aqui no Brasil a cada quarta-feira, basicamente. Brincadeiras à parte, mas a gente tem muita oscilação aqui no nosso mercado, a gente sabe que qualquer informação política pode bagunçar o mercado, ou uma grande empresa que mesmo com resultados bons, essa empresa ela tenha a cotação, o preço influenciado sobre alguma notícia. Então, quando você tem a liquidez, essa liquidez ela se traduz em valor, segundo o Sam. Por que ela se traduz em valor? Porque nessa hora você consegue aproveitar as oportunidades que o mercado vai fornecer.
Então, quando a gente vê uma grande liquidação no mercado, que esse é o nome, você vê, às vezes, você quer comprar uma geladeira e a geladeira está custando R$5.000, você acompanha o preço, e aí, de repente, o preço ele cai para 3.500, liquidação. Você quer comprar essa geladeira, se você sabia que ela custava 5.000 e você tem os 3.500 e agora ela está custando os 3.500, o que você vai fazer? Você vai comprar, é uma liquidação. E isso na bolsa, isso no mercado de renda variável, acontece muito. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Então, você consegue aproveitar as liquidações tendo liquidez na sua carteira. Por isso, segundo o Sam, a liquidez ela se traduz em valor. Então, aproveita. Tendo liquidez, você consegue aproveitar muitas oportunidades do mercado. E essa é a principal dica que ele deixa para você aí que quer investir e ter sucesso nos investimentos. O sétimo nome é o David Rubenstein. David Rubenstein, que é cofundador e presidente executivo do grupo Carlyle. O David, ele vai para um lado também um pouco mais técnico da coisa. Ele fala mais sobre a matemática e o microgerenciamento. A importância de você saber caminhar nos dois lados. O que ele fala sobre a matemática? Não é que você precisa ser um especialista, mas o bom investidor ele precisa ter habilidades matemáticas e uma habilidade que é fundamental e não só para o bom investidor, que é a interpretação de texto, né? Agora, se você está curtindo até aqui, deixa o like, não esquece, manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que fala de investimento à torto e ao direito, manda para ele e fala, ó, escuta os bilionários, o que eles estão falando? Faz sentido ouvir. Então, dá o like, compartilha e comenta aqui embaixo também, até aqui, o que você mais curtiu, tá? Depois no final eu vou ver o que você mais gostou também. Bom, então, segundo o David Rubenstein, o sobrenome mais complicado que eu peguei até agora aqui, né? Mas segundo ele, segundo o David, você precisa saber de matemática e interpretação de texto, tá? Não precisa ser um especialista, mas você precisa entender o que as pessoas que publicam, divulgam, falam sobre informações de investimento, o que elas querem dizer. Você vai ler um relatório, por exemplo, você vai analisar informações da empresa, você precisa saber o que está sendo passado de mensagem ali. Além, é claro, de entender os números também, isso é fundamental. De novo, você não precisa ser um especialista, mas você precisa ter as habilidades para poder lidar com isso. E aí ele defende muito um ponto que para qualquer investidor e para qualquer pessoa que queira ter sucesso é fundamental, é ler bastante. Porque os grandes investidores, eles não têm conhecimento só sobre a área que eles investem. Eles têm conhecimento sobre muita coisa, sobre até um conhecimento mais do dia a dia, coisa mais corriqueira, eles estão atualizados com o que está acontecendo. Então, se você quer fazer bons investimentos, você quer ter um sucesso no mercado financeiro, você precisa também ler, se atualizar e ter um conhecimento amplo sobre o mercado como um todo, né? Sobre o mundo geral. É isso que ele fala bastante. Tá? Então ele vai mais pro lado técnico da coisa, mas não tão técnico assim. Você não precisa ser um especialista, não precisa se aprofundar tanto, mas precisa ter um conhecimento geral também bem abrangente. Tá? E, por último, o oitavo nome da nossa lista, é claro, é ele, né? Não podia faltar, que é o destaque entre todos, é o que tem mais patrimônio líquido acumulado, superando a marca de 100 bilhões de dólares em investimentos, que é o Warren Buffett, né? O oráculo de Omaha. E ele é o CEO e presidente da Berkshire Hathaway também, né? Também trouxe aqui o cargo de todos, dele não podia faltar. Ele fala muito sobre investimentos, assim, bastante o que todos os outros aqui já passaram de ideia. Tá? Então, falando muito sobre investimentos, ele acaba dando as dicas que os outros também já comentaram. Só que o que ele complementa aqui, dentro dessas dicas que os outros já passaram, que ele também fala, mais um conteúdo adicional. Ele fala muito sobre as oportunidades que o mercado dá, mas não as geradas pelo próprio mercado, as oportunidades geradas pelas próprias pessoas, que ao longo dos anos, desde que a Berkshire Hathaway está atuando, ele viu muita gente fazendo muita besteira no mercado financeiro. E ao longo do tempo, com as inovações tecnológicas, as inovações do mercado, de informação, isso não mudou. As pessoas continuam fazendo muita bobagem no mercado financeiro. E de um lado tem quem gera oportunidade e do outro lado tem quem aproveita a oportunidade. Se tem pessoas fazendo bobagem, estão gerando oportunidade. Se você conseguir estar na outra ponta, você vai poder aproveitar essas oportunidades e também acabar ganhando muito dinheiro. Ou seja, segundo Warren Buffett, você sendo paciente, você se beneficia muito no mercado. E aí vai muito para aquilo que ele fala, né, estratégia que muitas pessoas atribuem a ele e conhecem e aplicam, que é o
buy and hold, comprar e segurar a ação se a empresa for uma empresa boa, empresa com um bom valor, como já comentei aqui da dica de outros bilionários, você comprar e segurar essa empresa não faz sentido se desfazer de um bom negócio. Tá? Também destacando aqui as dicas que ele dá, né? A primeira dica, nunca perca dinheiro, e a segunda, nunca esqueça da primeira dica, né? Na verdade são as regras, né? Primeira regra, nunca perca dinheiro, a segunda regra, nunca esqueça da regra número 1. Então, Warren Buffett fala muito sobre isso. De você não perder dinheiro é justamente isso, você não ceder a oportunidade, você não fazer a besteira no mercado financeiro. Se você não fizer isso, você conseguir estar do lado paciente, estar do lado que vai aproveitar as oportunidades, a tendência é que você tenha muito sucesso em investimentos. Essas foram as 8 dicas, os 8 bilionários que deixaram aí um pouquinho de conhecimento pra gente que tá começando, pro pessoal que já tá aí há algum tempo, mas ainda não bateu na casa do bilhão, poder aprender um pouco com eles sobre como construir um bom patrimônio, tá? Então, comenta aqui qual dessas dicas mais se aplica para você, qual você mais gostou, qual você já tinha ouvido e que já tá colocando em prática aí no dia a dia dos seus investimentos, tá? Não esquece de curtir esse episódio, compartilhar também. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar episódio novo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast, o meu pessoal, @FabrícioDuarte, e a gente tá no Threads também, então segue a gente lá e acompanha as nossas postagens. Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!